E aqui mais uma parte fundamental da história da Omega, que é a sua tradição em cronometria e competições de cronometria de precisão. Os exemplares no cronômetro de bordo, um cronômetro campeão de competições, e que exemplares impecáveis de pulso. Esses relógios são simplesmente um grau para mim. E o famoso mecanismo 30mm. Aqui alguns exemplares de competição, como pode-se ver, eles não precisavam ter um formato redondo para caber num relógio. O mecanismo podia ter qualquer formato que fosse conveniente para a disposição das peças para o máximo de precisão. Aqui fica bem óbvio como este exemplar o formato dele depende exclusivamente da função. Ali atrás a gente tem o exemplar dentro da caixinha em que os relógios eram enviados para as competições. Aqui um mecanismo próprio de competição e também um 30mm ali atrás. E aqui um raríssimo turbilhão de competição. Isso aqui é simplesmente o máximo. Este é o famoso cronômetro que tem uma peculiaridade, que o ponteiro dele salta a cada 1 segundo. Ele tem, apesar dele ser mecânico, a corda, o movimento do ponteiro dele é muito semelhante ao de um relógio a quartzo, porque ele salta de 1 em 1 segundo. Ele tem um dispositivo mecânico que permite a liberação da roda de segundos a cada 1 segundo. É muito legal ele funcionando. E aqui os primeiros Constellation, que foi quando os cronômetros da Omega passaram a de fato ser uma linha, uma família de relógios da Omega. Essa pulseira com os quadradinhos é um clássico que depois foi reprisada nos DeVille. Aqui mais alguns Constellation. O famoso pie pen ou guarda-chuva. Aqui Constellations um pouco mais modernos, década de 60. Final de 60, meados de 60, início de 70. E aqui Constellations eletrônicos, como o próprio Mega Quartz e o Mega Quartz Marine Chronometer. E os famosos Manhattan, que é o que acabou definindo o desenho dos Constellation até hoje. Esse é um desenho do Gerald Genta, para quem não sabe. Surgiu no início dos anos 80, meados dos anos 80, e que hoje permanece sendo usado o mesmo padrão
por esse Constellation até hoje. Essa é uma famosa obra do Salvador Dalí. É uma obra original que utiliza um mecanismo, um reloginho Omega eletrônico. E aqui uma seção variada, modelos clássicos DeVille, os cronógrafos DeVille antigos, muito bonitos. Um Omega do Elvis Presley. Aqui raros modelos de uso militar. Alguns foram reeditados como peças da Museum Collection, como este cronógrafo e aquele lá de cima à esquerda. Aqui mais relógios militares. Aqui modelos militares também, um exemplar genuíno. E mais alguns, os famosos RAF. É muito raro de se encontrar um totalmente original. E obviamente o museu não só tem, como tem num estado simplesmente impecável. E aqui os famosos Flymaster 910, 911. E alguns equipamentos, instrumentos de avião feitos pela própria Omega. Aqui um pouco da história do Railmaster. Aqui como era a construção dele, tampa do fundo, a calota antimagnética que ia atrás do mecanismo, o aro espaçador, o mecanismo em si, um mostrador também em ferro doce para servir de blindagem. Aqui mais um exemplar raríssimo de um RAF. Sabe-se lá, talvez até um New Old Stock. E aqui alguns dos primeiros Omega automáticos. Lá atrás um protótipo, uma traquitana que era montada na própria caixa para dar corda no relógio. Aqui um protótipo do calibre 351 em estado
Parece absolutamente novo. Incrível. Aqui algumas inovações da própria Omega, um escapamento desenvolvido pelo Philippe René Jacquard, que era um dos mestres relojeiros da Omega. Uma das primeiras tentativas da Omega em se fazer um escapamento especial. Aqui mais um exemplo. Alguns mecanismos de alta frequência, high beat, mais alguns protótipos high beat aqui, um montado na base de um calibre 550, provavelmente 560. Aqui uma peça muito importante. Este Omega que vocês estão vendo aqui, esse Speedmaster, era um relógio que o George Daniels pessoalmente utilizou lá atrás, na década de 70, como um protótipo adaptado com escapamento coaxial. Então esse relógio que vocês estão vendo aqui é um calibre 1045, o Lemania, vulgo Lemania 5100, com escapamento coaxial. E aqui, de fato, o primeiro relógio comercial da Omega com escapamento coaxial, o DeVille, calibre 2500. Que depois evoluiu para os calibres de manufatura 8500, lançados finalmente em 2007. E aqui um pouco da tecnologia do uso da cerâmica e do liquid metal. Isso daqui é um exemplo de como é produzido o liquid metal, a base do bezel em cerâmica, ele já cortado com a gravação em baixo relevo, o anel do metal em si, que depois vai ser prensado junto e vai ser polido e removido até esse último estágio aqui, onde ele vai ser removido. Aqui ele propositalmente não está completamente removido, para mostrar como ele se une, o metal se une à cerâmica. Aqui modelos com liquid metal, e aqui basicamente a mesma coisa, só que com ouro, o Ceragold. E modelo com a caixa inteiramente em cerâmica, o primeiro, famoso Dark Side of the Moon. Aqui os estágios de como um bloco de cerâmica vai se transformando numa caixa de um Dark Side. Esses grãozinhos que vocês estão vendo são os grânulos do material bruto, que vai ser prensado e cozinhado para se tornar um material homogêneo. Aqui mais algumas curiosidades, talvez alguns conheçam. Muito antes do uso da cerâmica, a Omega já utilizou essas caixas em metal duro. Na verdade, esse metal
O duro ele tem um revestimento de tungstênio e ele é quase um material cerâmico, mas um pouco semelhante ao que a Rado utilizou também, vulgo chamado de Vidia, carbeto de tungstênio, o mesmo material usado na ponta das brocas para furar concreto. Aqui é uma pequena seção homenageando especificamente os modelos utilizados pelo James Bond. Naturalmente a gente tem que começar pelo original James Bond, que é o Seamaster da Omega, né? O Seamaster 300, utilizado no GoldenEye. Aqui tem não só um exemplar de produção, como um exemplar como o do filme. Um mini Pierce Brosnan ali. Aqui os Planet Ocean utilizados no Cassino Royale. E também alguns outros relógios utilizados em outros filmes. No Up in the Air, um DeVille usado pelo George Clooney. E aqui um Seamaster 300, filme Odisseia. E também o filme, o exemplar utilizado pelo Tom Cruise no Guerra dos Mundos. E o filme usado 7 anos no Tibete. O relógio usado no filme.